milionário, surpreende ao ajoelhar-se com um anel para a mendiga negra após ela adormecer. Maria Santos, uma faxineira de 28 anos, nunca pensou que sua rotina na cidade grande poderia se tornar algo mais do que o desgaste diário. Após um dia exaustivo, enquanto esfregava o chão reluzente de um elegante escritório em São Paulo, seus olhos começaram a pesar. Em um momento, o cansaço a consumiu e ela adormeceu ali mesmo, cercada por mesas de vidro e cadeiras de couro. O barulho distante da cidade tornou-se um sussurro enquanto sua respiração suavizava. Mas a calma da sua soneca foi interrompida quando um homem, sem precedentes em sua vida simples, apareceu diante dela. Rafael Mendonça, um bilionário que vivia preso em sua própria bolha de luxo e solidão. Observava Maria. Ele viu não só uma faxineira, mas uma alma inquieta, uma beleza que ia além da superfície. A luz da cidade refletia em seus olhos enquanto ele a contemplava, sentindo uma conexão inexplicável, como se ambos carregassem um peso invisível. Maria se espreguiçou e o encarou. O olhar dele era intenso, quase desesperado. Hesitações pairaram entre os dois. Porém, as palavras embargadas de Rafael foram repentinamente substituídas por um impulso. Ele se ajoelhou, com um anel em mãos, a luz clássica do escritório iluminando o gesto que desafiará todas as normas sociais. O choque reverberou na sala. Murmúrios silenciosos ecoaram, como se o mundo em volta deles tivesse parado. O momento estava carregado de expectativa. Não era apenas um pedido de amor, mas uma promessa de enfrentar suas solidões juntos. Porém, Maria hesitou. Ela conhecia os olhares de reprovação, as falas ocultas que surgiriam. Afinal, um bilionário e uma faxineira? Esse amor poderia suportar o peso do julgamento público. Ambos tinham segredos. Rafael carregava um passado sombrio que o assombrava, enquanto Maria lutava para criar sua filha, Isabela, longe das agruras da sua realidade. O impulso de estender a mão e aceitar o que Rafael oferecia era grande, mas os medos inegáveis drenavam seu ânimo. E quando Isabela entrou na sala, suas pequenas mãos segurando um desenho que fizera, a alegria dela contrastou com a tensão no ar. Os desafios começaram a se empilhar, enquanto rumores sobre a amizade deles se espalhavam como fogo. Os círculos de amigos de Rafael se mostraram hostis. E a expectativa de Maria como uma mendiga aumentava. O olhar preocupado de Isabela fez Maria sentir um nó na garganta. E a ideia de que poderia causar dor à criança a deixou em conflito. A noite contou uma nova história quando um evento inesperado forçou Maria e Rafael a confrontar suas emoções. Ela lembrou de um tempo em que tinham sonhos. Em um momento de desespero, Rafael se ajoelhou novamente, porém agora em um ambiente diferente. No quarto de Maria. Eu quero construir um futuro com você, uma família, ele declarou, enquanto o anel brilhou sob a luz trêmula da lamparina. Mas a resistência de seus mundos os assombrava. Maria olhou para Isabela, sem saber se os passos que estavam prestes a dar eram reais ou apenas reflexos de um desejo irrealizável. Ela ficou ali, com o coração batendo forte, enfrentando a dúvida. Seria possível serem felizes juntos, apesar das barreiras? E a história estava apenas começando. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria olhou para Rafael, seu coração acelerando. A luz trêmula da lamparina iluminava o rosto dele. Mas uma sombra de preocupação tinha se instalado em seus olhos. Um futuro, uma família. As palavras dele ecoavam na sala, misturadas à tensão palpável. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do corredor, como um trovão cortando a noite. A porta do escritório se abriu com violência, revelando um grupo de homens vestidos de maneira imponente, quase como se saíssem de um filme. Eles tinham uma aura de autoridade, com expressões frias e exigentes. O líder do grupo, um homem alto com traços severos, apontou diretamente para Rafael. Mendonça, temos coisas a resolver. Maria sentiu um frio na espinha. O clima quente do momento foi substituído por um ar de confronto. Rafael, mesmo surpreso, pareceu se recompor rapidamente. Ele se levantou, o anel ainda em sua mão, refletindo a luz. O que vocês estão fazendo aqui? Os homens avançaram e Maria percebeu que um deles segurava um celular na mão. O olhar de desdém em seu rosto quase fez Maria sentir dor. Nós sabemos do seu novo interesse e precisamos conversar, agora. O quanto esses homens sabiam o que eles queriam. A luz da lamparina tremulava sob a pressão do momento. Maria sentiu seu estômago revirar, uma mistura de medo e confusão se espalhando por seu corpo. Rafael, no entanto, não recuou. Se vocês têm algo a dizer, que o façam agora. Foi então que um dos homens lançou uma revelação que tirou o chão dos pés de todos. Amanhã você terá que comparecer em tribunal, Rafael. O herdeiro que você pensou que tinha perdido, ele está vivo. A sala ficou num silêncio absoluto. Um grito interno ecoou na mente de Maria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Um filho? Rafael tinha um filho? E tinha mentido sobre isso? Ou será que o passado dele era mais sombrio do que ela podia imaginar? Rafael palideceu, seus olhos se alargando. O que você está dizendo? A voz dele estava tremendo, sobrecarregada de emoções. Isso não pode ser verdade. Queremos que você faça uma escolha. O homem continuou com um tom de voz calculado. Você pode ficar com essa mulher e perder sua vida como a conhece? Ou pode voltar a se associar ao seu verdadeiro legado. A escolha é sua, mas você não poderá ter os dois. Maria sentiu as lágrimas ameaçando escapar. Todo o sonho que começava a parecer real agora estava desmoronando. O peso do segredo de Rafael estava prestes a ser revelado. E ela se perguntava se o amor que compartilhavam poderia sobreviver a isso. A porta se fechou atrás deles, deixando um eco angustiante. Rafael a olhou, sua expressão cheia de desespero. Maria, ela não sabia se poderia suportar mais isso.
A verdade estava se desdobrando em sua frente. Uma trama complicada e dolorosa. Um filho perdido, um futuro incerto e um amor que parecia tão firme, mas agora estava prestes a ser colocado à prova. Você me prometeu a verdade! Maria o desafiou, sua voz ressoando com uma mistura de dor e exigência. O olhar dele se desviou, repleto de ressentimento. Mas antes que pudesse responder, um estrondo inesperado reverberou através da janela. Um acidente acontecia na rua, carros colidindo, gritos ecoando. O caos refletia seu interior. As consequências estavam apenas começando. O que mais estava prestes a ser revelado? E Rafael conseguiria realmente escolher entre a verdade e o amor? Maria sentiu um nó na garganta. A história deles tinha apenas começado, mas as chamas da verdade estavam prestes a queimar tudo ao redor. Maria olhou para Rafael, seu coração acelerando. A luz trêmula da lamparina iluminava o rosto dele, mas uma sombra de preocupação tinha se instalado em seus olhos. Um futuro, uma família, as palavras dele ecoavam na sala, misturadas a tensão palpável. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do corredor, como um trovão cortando a noite. A porta do escritório se abriu com violência, revelando um grupo de homens vestidos de maneira imponente, quase como se saíssem de um filme. Eles tinham uma aura de autoridade, com expressões frias e exigentes. O líder do grupo, um homem alto com traços severos, apontou diretamente para Rafael. Mendonça, temos coisas a resolver. Maria sentiu um frio na espinha. O clima quente do momento foi substituído por um ar de confronto. Rafael, mesmo surpreso, pareceu se recompor rapidamente. Ele se levantou, o anel ainda em sua mão, refletindo a luz. O que vocês estão fazendo aqui? Os homens avançaram e Maria percebeu que um deles segurava um celular na mão. O olhar de desdém em seu rosto quase fez Maria sentir dor. Nós sabemos do seu novo interesse e precisamos conversar. Agora! O quanto esses homens sabiam? O que eles queriam? A luz da lamparina tremulava sob a pressão do momento. Maria sentiu seu estômago revirar. Uma mistura de medo e confusão se espalhando por seu corpo. Rafael, no entanto, não recuou. Se vocês têm algo a dizer, que o façam agora! Foi então que um dos homens lançou uma revelação que tirou o chão dos pés de todos. Amanhã, você terá que comparecer em tribunal, Rafael. O herdeiro que você pensou que tinha perdido, ele está vivo. A sala ficou em silêncio absoluto. Um grito interno ecoou na mente de Maria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Um filho! Rafael tinha um filho! E tinha mentido sobre isso! Ou será que o passado dele era mais sombrio do que ela podia imaginar? Rafael palideceu, seus olhos se alargando. O que você está dizendo? A voz dele estava tremendo, sobrecarregada de emoções. Isso não pode ser verdade. Queremos que você faça uma escolha. O homem continuou, com um tom de voz calculado. Você pode ficar com essa mulher e perder sua vida como a conhece. Ou pode voltar a se associar ao seu verdadeiro legado. A escolha é sua, mas você não poderá ter os dois.
Maria sentiu as lágrimas ameaçando escapar. Todo sonho que começava a parecer real agora estava desmoronando. O peso do segredo de Rafael estava prestes a ser revelado. E ela se perguntava se o amor que compartilhavam poderia sobreviver a isso. E antes que pudesse absorver tudo, outro estrondo cortou a sala, mais intenso que o primeiro. A porta se partiu e um homem com uma expressão de desespero entrou correndo. Rafael, você não pode ignorar o que aconteceu. É sua mãe. A palavra ficou pairando no ar como um trovão. A mãe de Rafael? Maria sentiu um frio na espinha. Rafael a olhou. Pálido, como se todo o seu mundo estivesse desabando. O que você quer dizer com isso? Ele parecia mais perdido do que nunca. Ela teve um acidente. E o agora? Agora ela precisa de você, gritou o homem, as palavras quase explodindo da boca. Surpresa! Maria olhou para Rafael. A situação tomou um rumo insuportável. Um filho perdido e agora uma mãe em perigo. Tudo que ele havia escondido estava se desdobrando. Um amontoado de segredos, cada um mais pesado que o anterior. Rafael estava em choque, a confusão se transformando rapidamente em angústia. Eu não posso! Ele olhou para Maria e a expressão dele era desespero absoluto. Maria, eu não sei o que fazer. Tinha uma bomba prestes a explodir entre eles. O que isso significava? O que mais ele não havia contado? Uma decisão impossível estava diante dele, com tudo que amava prestes a desmoronar. Maria sentiu seu coração acelerar. Onde estava o sonho que ela havia começado a acreditar? As palavras de Rafael sobre futuro. E a família pareciam distantes agora, como ecos de um relógio quebrado. Rafael então virou-se para os homens. Onde ela está? Me levem até ela agora! E assim, e ao mesmo tempo em que eles se preparavam para deixar o escritório, algo na mente de Maria piscou. Ela viu uma expressão nos rostos dos homens que não conseguiu decifrar. Era algo que não combinava com a urgência da situação. O que mais eles estavam escondendo? A história deles estava se complicando a cada segundo. Maria se perguntava qual seria seu papel nisso tudo, e com uma sensação de dread subindo pela espinha, ela percebeu que estava presa em uma teia intrincada, onde a verdade poderia não ser o que parecia. Mal sabia ela que o caos estava apenas começando. Maria estava perdida em seus pensamentos, quando um homem irrompeu pelo escritório e gritou: Rafael, você não pode ignorar o que aconteceu. É sua mãe. As últimas palavras dele foram como um golpe, reverberando em sua mente. A cor do rosto de Rafael mudou instantaneamente e o olhar no seu rosto era de puro desespero. Não! Ele gritou agoniado. O que aconteceu com ela? Rafael mal pôde se mover, como se a realidade estivesse rompendo seu mundo. Maria sentiu seu próprio coração acelerar. O clima havia mudado drasticamente. Antes carregado de promessas, agora repleto de uma tristeza assustadora. O homem ainda ao lado da porta parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Ela sofreu um acidente de carro, está no hospital e precisará de você. Logo. A voz do homem era firme, mas o medo era palpável. Maria ouviu a frase, mas o resto parecia flutuar ao seu redor, um borrão em sua mente. As palavras de Rafael sobre futuro e família agora pareciam um eco distante. Ele estava preso em um dilema e Maria não sabia o que fazer. Ela sentia uma angustiante mistura de medo e compaixão.
Rafael, caindo de joelhos, segurou a cabeça entre as mãos. Ela não pode estar morta! O grito ecoou pela sala, reverberando em cada canto como um chamado desesperado. Mas antes que pudessem processar as informações, uma série de barulhos ensurdecedores ecoou do corredor. Maria virou-se rapidamente. Os homens do grupo anterior estavam de volta, mas agora com expressões sombrias. Nós temos mais informações, disse um deles, a voz carregada de gravidade. Mais informações? O que mais pode ser tão terrível? Rafael mal conseguiu segurar a raiva e o temor em sua voz. Você precisa saber, Rafael, disse o homem com uma calma fria. O acidente não foi um acidente. Foi uma armadilha, e ela não foi a única vítima. Temos razões para acreditar que sua mãe estava envolvida em algo muito maior. Maria olhou para o homem confusa. Como assim? O que você quer dizer? Cada palavra que saía de seus lábios parecia mais pesada. Ela estava prestes a fazer uma denúncia sobre um esquema de lavagem de dinheiro. E agora que sabe disso, ela pode estar em perigo. Eles podem querer calá-la para sempre. O homem hesitou, percebendo a gravidade do... Estava dizendo! E você, Rafael, pode ser o próximo na lista! O chão parecia desabar aos pés de Maria. A vida de Rafael estava envolta em mistérios e perigos. Tudo tinha mudado rapidamente, como uma tempestade repentina. E agora, em meio a toda essa confusão, um novo pensamento assolou. Rafael, ela começou, a voz trêmula. O que mais você não me contou? O que realmente está acontecendo? Ele a encarou, o desespero estampado no rosto. Eu não sabia que isso iria acontecer. O legado que eu pensava que tinha perdido não é apenas sobre dinheiro. Está ligado a coisas que desejo esquecer. E agora minha mãe quase paga o preço por isso. O homem que trouxe a notícia ficou em silêncio. Maria tinha certeza de que havia algo mais. Algo que Rafael não queria revelar. O olhar em seu rosto era de um homem atormentado por segredos sérios. Então, como se o universo estivesse em sincronia, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou para a tela e seus olhos se alargaram. É minha mãe! Ele respondeu. A ansiedade tomava conta. Ele atendeu rapidamente e a conversa foi curta e intensas. O que quer que ele estivesse ouvindo fazia seu rosto empalidecer ainda mais. Não! Você não pode estar falando sério! A voz dele tremia, e Maria mal podia suportar a tensão que surgia entre eles. Rafael olhou para ela, a boca entreaberta, incapaz de formar palavras. Quando finalmente desligou, ele estava em choque. Ela disse que foi uma armadilha, mas não foi. Apenas por causa do que ela sabia. Ela falou de um irmão. Um irmão? A mente de Maria começou a girar. Um irmão? Isso mudava tudo! Um irmão? O que isso significava para Rafael? A estrutura familiar que ele conhecia estava prestes a desmoronar em uma nova realidade. E o peso de tudo isso estava prestes a se tornar insuportável. O olhar de Rafael para Maria passou de desespero para uma mistura de confusão e raiva. Se eu tiver um irmão, será que ele também está em perigo? A tensão se tornou eletricidade, uma sensação palpável entre eles. Logo, algo começou a se desenrolar nas sombras. Um segredo que poderia não apenas mudar a vida de Rafael, mas de todos ao seu redor. Eles estavam prestes a se envolver em uma teia de mentiras que poderia expor cada um deles a um futuro desconhecido.
E aquelas palavras deixaram Maria sentindo um nó forte na garganta. O que mais estava por trás dessa história? A realidade acabara de se transformar em um labirinto de incertezas. E o que viria a seguir estava além de seu controle. Maria estava perdida em seus pensamentos quando um homem irrompeu pelo escritório e gritou: Rafael! Você não pode ignorar o que aconteceu! É sua mãe! As últimas palavras dele foram como um golpe reverberando em sua mente. A cor do rosto de Rafael mudou instantaneamente, e o olhar em seu rosto era de puro desespero. Não! Ele gritou, agoniado. O que aconteceu com ela? As palavras escaparam dele como um suspiro angustiado. Maria sentiu seu próprio coração acelerar. O clima havia mudado drasticamente. Antes carregado de promessas, agora repleto de uma tristeza assustadora. O homem, ainda ao lado da porta, parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Ela sofreu um acidente de carro. Está no hospital e vai precisar de você. Logo! A voz do mensageiro era firme, mas o medo era palpável. Maria ouviu a frase, mas o resto parecia flutuar ao seu redor. Um borrão em sua mente. O que isso significava para ela? Para eles? Rafael estava em choque, a confusão se transformando rapidamente em angústia. Ela não pode estar morta! O grito ecoou pela sala, reverberando em cada canto como um chamado desesperado. A passagem do tempo parecia ter parado. Maria não sabia como se sentir. Estava presa entre a preocupação por Rafael e a necessidade de entender o que isso poderia significar para eles. Rafael, precisamos ir agora! Ela finalmente disse, o tom da voz quase implorando. Mas antes que pudessem sair, um novo barulho surgiu do corredor, mais intenso que o primeiro. A porta se abriu com violência. Vários homens entraram, todos com um olhar grave. O líder deles, um sujeito robusto, parecia extemer e decidido. Novamente você, Rafael? Ele começou, os olhos fixos nele. Precisamos de uma palavra. A tensão aumentou. O ar estava carregado de um medo palpável. Agora não, Lucas! Rafael gritou, ignorando o olhar penetrante. Mas Lucas apenas prosseguiu, seu tom sem sutileza. Sua mãe não é a única questão que temos aqui. Maria sentiu o coração disparar. O que mais poderia haver? Qualquer indício de resposta ali parecia perigoso. E então, num movimento súbito, Lucas mostrou um celular. Estamos gravando tudo, Rafael. Você não é mais o líder da sua família. Se não cooperar, tudo pode acabar mal. E não só para você. Rafael parecia prestes a desmaiar. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. E então, a revelação veio como um raio. Temos provas de que sua mãe não sofreu um acidente. Ela foi atacada. E temos um vídeo. O mundo de Maria desabou. O quê? Ela gritou, sem acreditar. Como assim, atacada? O ambiente ficou em silêncio. A pressão crescendo entre eles. Lucas olhou para ela com desdém. E você se meteu na história? Não foi, Maria. Essa mulher precisava de proteção. Agora você e ela estão no centro de algo muito maior. Não, espere! Não pode ser verdade! Rafael disse, quase em prantos. Ele se virou para Maria, um misto de desespero e raiva em seu olhar. Você tem que acreditar! Eu não sei de nada! Estava tudo nas sombras do meu passado, e eu jurei proteger ela. Eis que então uma vibração intensa surgiu, cortando o clima. Um gesto apressado fez Rafael olhar para a porta.
E de repente, o telefone dele vibrou novamente. Ele atendeu e o semblante dele adquire uma nova cor. É minha mãe! Quase gritou. Ao colocar para ouvir, o rosto dele virou uma máscara de horror. Não! Não pode ser! Ele se afastou, paralisado. Maria ficou sem saber o que fazer, sua mente correndo. O que tinha acontecido agora? A voz de Rafael quase transparecia desespero. Eu já sabia, mas não era para ser assim. Ela abordou cautelosamente. Rafael, o que você está ouvindo? E ele, os olhos marejados, respondeu. Ela disse que eu tenho um irmão e que ele está em perigo. A verdade é que minha mãe nunca quis que eu soubesse. Ela estava protegendo ele. E parece que agora ela está em perigo por isso. Naquele momento, o chão se abriu sob os pés de Maria. Rafael tinha um irmão? O que isso significava para eles? E por que agora, em meio a tanto caos, tudo parecia estar prestes a desmoronar? Maria mal conseguia processar a revelação. A vida de Rafael tinha muito mais segredos do que ela imaginava. Rafael, desesperado, se voltou para os homens. Onde ele está? Eles o têm? O que vocês esperam de mim? O olhar desolado e a voz trêmula mostravam que nada mais estava sob seu controle. O peso do conhecimento, do passado coberto de mentiras, pendia sobre ele como uma sombra. Então, um dos homens do grupo, mais apressado, fez um gesto com a mão. Vai, descubra. Mas cuidado, ninguém pode saber disso. Com isso, ele saiu e a pressão aumentou. O que mais esse homem sabia? O que mais estava escondido nas sombras? Maria sentiu um nó na garganta. A confusão pairava entre eles como um nevoeiro denso. Rafael, em pânico, olhou para ela. As sombrias revelações ainda não tinham terminado. E agora, o que ela faria com tudo aquilo? As certezas estavam se desfazendo. E uma nova história estava apenas começando a se desenrolar. Maria estava perdida em seus pensamentos. A tensão no ar era palpável. Rafael, ainda em estado de choque, encarava o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele sabia que tudo mudaria novamente. Um irmão? Repetiu, como se as palavras fossem veneno na boca. Como isso é possível? Por que ela nunca me contou? Antes que pudesse processar a gravidade do que isso significava, um barulho forte cortou os murmúrios da sala. A porta se abriu com um estrondo e um homem entrou, ofegante e ensanguentado. Maria levou a mão à boca, horrorizada. O que aconteceu? O homem tiscou, tentando recuperar a respiração. Rafael, eles vieram atrás de nós. Sua mãe. Não é só um acidente. Rafael se virou, os olhos arregalados, parecendo um guerreiro prestes a entrar em batalha. O que você significa com eles? O que está acontecendo? A sua mãe revelou tudo. O irmão, ele não é quem você pensa que é. Ele não é só uma vítima. Ele está envolvido. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Como assim? Que tipo de envolvimento? Ele faz parte do esquema financeiro. Tem ligações com pessoas perigosas. O homem olhava para todos, como se aguardasse que alguém desmaiasse a qualquer momento. Eles disseram que ela sabia demais. Rafael se levantou rapidamente, o rosto vermelho de raiva e desespero. Ninguém toca na minha. Mãe! Eu não posso deixar isso acontecer. Maria sentiu um nó na garganta. As revelações estavam simplesmente demais para processar. O irmão que Rafael pensava que precisava encontrar poderia ser a fonte de todo aquele caos. Rafael, espera. O que nós vamos fazer agora? Ele balançou a cabeça, se afastando dela, sem saber. Eu não sei. Preciso salvar ela.
e preciso descobrir a verdade. Os sentimentos de raiva e empatia estavam colidindo em sua expressão. Você tem que me ajudar. Nesse instante, outro homem entrou na sala, mas sua presença era tão sombria que até os mais corajosos hesitavam. Vocês estão falando da família Mendonça? Ele tinha um olhar frio e calculado, como se estivesse prestes a tirar algo do bolso. Podem parar de se preocupar com a mãe. O verdadeiro problema é vocês. O homem duro apontou para Rafael. Você vai ter que decidir. Lidar com isso pode custar tudo o que você ama. Rafael ficou em silêncio, seu olhar se desvanecendo na confusão. O que você está dizendo? Sua voz estava carregada de tensão. Ela não está em perigo da maneira que você pensa. E o irmão? Ele não é um inocente. O que você não sabe é que ele se passou por alguém próximo a você para se aproximar. As palavras eram venenosas. Maria sentiu seu coração parar. O mundo parecia girar em torno dela. Como assim? Ele se passou por alguém? Quem ele realmente é? Ele se escondeu. Esteve mais perto do que imagina. Vai precisar de muito mais do que amor. Se quiser salvar sua mãe e entender esse jogo, a expressão do homem era de um manipulador experiente. Rafael, agora pálido, sentiu o chão tremer sob seus pés. O irmão que ele tanto queria encontrar agora era um enigma e um pesadelo. Mais perguntas surgiram e a verdade parecia uma sombra a assombrá-lo. À espreita atrás de cada porta. Maria não sabia se o que mais a apavorava eram os perigos que ameaçavam Rafael ou o mistério que cercava aquele novo irmão. O choque mudaria tudo. Um novo mundo de mentiras estava se desdobrando diante deles. E o tempo parecia estar se esgotando. Precisamos agir, rápido, disse Rafael, fervendo como uma tempestade. O rosto dele estava determinado, mas dentro a dúvida o devorava. E no fundo, Maria se perguntava: até onde vão os segredos da família Mendonça? Quais eram os limites do amor? E agora, mais do que nunca, ela percorria a escuridão, iluminada apenas pela pequena centelha da esperança de que tudo não estivesse perdido. Ainda. Maria olhou para Rafael, o coração acelerando, enquanto o peso das últimas revelações ainda pairava no ar. Precisamos agir! Rápido! Ele disse com a voz trêmula, mas decidida. A adrenalina corria em suas veias. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eles precisavam se preparar. Mas como? Pela primeira vez, Maria sentiu um frio na espinha. Seus instintos gritavam que algo estava muito errado. O homem que entrara minutos antes, trazendo notícias tão devastadoras, agora parecia ainda mais ameaçador. Ele observava Rafael com um olhar frio, como se tivesse esperando a hora certa para dar o golpe final. De repente, o celular de Rafael vibrava novamente. Ele olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Não pode ser! Ele respirou fundo, mas a expressão de desespero tomou conta de seu rosto. É da minha mãe! A tensão tornou-se quase palpável. Maria prendeu a respiração. Atenda! Ela insistiu. Mas Rafael hesitava. O medo paralisava suas mãos. E se for uma armadilha? O que eu vou fazer? Ele estava no limite. Entre o desejo de ajudar e os medos que o consumiam. Rafael, precisamos saber o que está acontecendo! Maria gritou. A urgência no tom dela o acordou e ele finalmente atendeu. Oi, mãe, o quê? A voz de Rafael tremeu. Maria tentou ouvir, mas só escutava fragmentos. O que você quer dizer com me manter afastado?
Mãe, eu não entendo! Mas a conversa ficou cada vez mais angustiante. O homem que tinha trazido a emergência antiga ficou em silêncio observando. Era como se um borrão estivesse se formando ao redor dele. De repente, a expressão de Rafael mudou, como se um peso gigante tivesse caído sobre seus ombros. Ele interrompeu a chamada, seu rosto empalidecendo. Ela disse que o irmão, na verdade, ele não é meu irmão. O choque nas palavras dele cortou o ar. O que ele queria dizer? Como assim? O que você quer dizer? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela disse que o verdadeiro irmão é alguém que está muito próximo. Um amigo, Maria. Alguém que eu confiei. Ele está no meio disso tudo e ele sabe de cada segredo. As palavras de Rafael foram como um golpe. O silêncio se estabeleceu. O que mais poderia haver? Maria se sentiu tonta. Seus pensamentos corriam desordenadamente. O amigo dele? Isso não era só confusão. Era uma traição. A tensão aumentava. E o homem que havia entrado parecia aguardar uma explosão. Eu sabia que vocês não estavam prontos para isso, disse ele com um sorrisinho, quase cínico. Mas é melhor vocês ouvirem agora. Ouvir o quê? Rafael gritou. Quem é esse amigo? O que ele sabe? Ele sabe do plano. O seu irmão, se é que podemos chamar assim, foi quem armou o acidente. E isso porque eles estão atrás de algo que você possui. A cada palavra, a realidade parecia mais absurda e aterrorizante. Maria mal podia respirar. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. É a verdade. E agora vocês precisam decidir. Continuar nesse caminho ou lutar contra todos. Afinal, quem pode desfrutar de viver assim, cheio de mentiras? O homem então se afastou um pouco, dando espaço para que a realidade do que estava sendo dito se estabelecesse. Rafael estava em choque. Os olhos dele brilhavam com raiva e tristeza. Isso não pode acontecer, ele soluçou. Eu não posso perder tudo novamente. E nesse momento, um grito cortou a sala, ecoando de um canto escuro. Rafael! Maria! Isabela apareceu correndo, com um desenho desfeito nas mãos e lágrimas nos olhos. Mamãe! Papai! O que está acontecendo? Maria olhou para a filha, seu coração partindo-se. Como poderiam proteger Isabela de todo esse caos? A inocência dela contrastava com a realidade obscura que lentamente se desnudava diante deles. E Maria percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. O mundo seguro que conheciam virou poeira, e as escolhas que tomariam a partir dali moldariam o futuro de todos. Isabela, fica aqui! Maria gritou enquanto olhava para Rafael, sua expressão refletindo desespero. O que nós vamos fazer agora? O que vem a seguir? O choque e a confusão dominavam o ambiente, mas dentro de Maria, uma determinação crescente tomava seu lugar. Não podiam se dar ao luxo de hesitar. Precisavam lutar. Mas contra quem? E também o que realmente significava tudo isso? A história deles apenas começava, e o caminho à frente estava coberto de incertezas. Maria olhou para Rafael, o coração acelerando, enquanto o peso das últimas revelações ainda pairava no ar. Precisamos agir. Rápido, ele disse com a voz trêmula, mas decidida. A adrenalina corria em suas veias. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eles precisavam se preparar. Mas como? Pela primeira vez, Maria sentiu um frio na espinha. Seus instintos gritavam que algo estava muito errado.
O homem que entrara minutos antes, trazendo notícias tão devastadoras, agora parecia ainda mais ameaçador. Ele observava Rafael com um olhar frio, como se estivesse esperando a hora certa para dar o golpe final. De repente, o celular de Rafael vibrava novamente. Ele olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Não, não pode ser. Ele respirou fundo, mas a expressão de desespero tomou conta de seu rosto. É da minha mãe. A tensão tornou-se quase palpável. Maria prendeu a respiração. Atenda, ela insistiu. Mas Rafael hesitava. O medo paralisava suas mãos. E se for uma armadilha, o que eu vou fazer? Ele estava no limite, entre o desejo de ajudar e os medos que o consumiam. Rafael, precisamos saber o que está acontecendo. Maria gritou. A urgência no tom dela o acordou. E ele finalmente atendeu. Oi, mãe. O que... A voz de Rafael tremeu. Maria tentou ouvir, mas só escutava fragmentos. O que você quer dizer com me manter afastado? Mãe, eu não entendo. Mas a conversa ficou cada vez mais angustiante. O homem que tinha trazido a emergência antiga ficou em silêncio, observando. Era como se um borrão estivesse se formando ao redor dele. De repente, a expressão de Rafael mudou, como se um peso gigante tivesse caído sobre seus ombros. Ela disse que o irmão, na verdade, ele não é meu irmão. O choque nas palavras dele cortou o ar. O que ele queria dizer? Como assim? O que você quer dizer? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela disse que o verdadeiro irmão é alguém que está muito próximo. Um amigo, Maria. Alguém que eu confiei. Ele está no meio disso tudo. E ele sabe de cada segredo. As palavras de Rafael foram como um golpe. O silêncio se estabeleceu. O que mais poderia haver? Maria se sentiu tonta. Seus pensamentos corriam desordenadamente. O amigo dele! Isso não era só confusão, era uma traição. A tensão aumentava e o homem que havia entrado parecia aguardar uma explosão. Eu sabia que vocês não estavam prontos para isso, disse ele com um sorrisinho quase cínico. Mas é melhor vocês ouvirem agora. Ouvir o quê? Rafael gritou. Quem é esse amigo? O que ele sabe? Ele sabe do plano. O seu irmão, se é que podemos chamar assim, foi quem armou o acidente. E isso porque eles estão atrás de algo que você possui. A cada palavra, a realidade parecia mais absurda e aterrorizante. Maria mal podia respirar. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. É a verdade. E agora vocês precisam decidir: continuar nesse caminho ou lutar contra todos. Afinal, quem pode desfrutar de viver assim, cheio de mentiras? O homem então se afastou um pouco, dando espaço para que a realidade do que estava sendo dito se estabelecesse. Rafael estava em choque. Os olhos dele brilhavam com raiva e tristeza. Isso não pode acontecer, ele soluçou. Eu não posso perder tudo novamente. E neste momento, um grito cortou a sala, ecoando de um canto escuro. Rafael! Maria! Isabela apareceu correndo, como um desenho desfeito nas mãos e lágrimas nos olhos. Mamãe! Papai! O que está acontecendo? Maria olhou para a filha, seu coração partindo-se. Como poderiam proteger Isabela de todo esse caos? A inocência dela contrastava com a realidade obscura que lentamente se desnudava diante deles. E Maria percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. O mundo,
Seguro que conheciam virou poeira, e as escolhas que tomariam a partir dali moldariam o futuro de todos. Isabela, fica aqui! Maria gritou, enquanto olhava para Rafael, sua expressão refletindo desespero. O que nós vamos fazer agora? O que vem a seguir? O olhar de Rafael estava fixo, perdido entre as últimas notícias e a presença trêmula da filha. O homem ao lado parecia divertir-se com o caos. Então, como se uma lâmpada acesa num quarto escuro, um rugido distante preencheu o ar. Ninguém sabia de onde vinha, mas a onda de força que atravessou o ambiente fez o chão vibrar. A porta à sua frente estremeceu e, de repente, abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados invadiu a sala. Todos no chão! Um deles gritou, a voz implacável e engolindo a luz do ambiente. Os olhares de Maria e Rafael se cruzaram em um silêncio aterrorizante. O tempo parecia ter parado. O que estava acontecendo? Rafael Mendonça! Gritou um dos homens, apontando uma arma para ele. Você está preso! O pânico dominou o ambiente. Isabela começou a chorar. Papai! O coração de Maria disparou. Não, isso não podia estar acontecendo. O homem ao lado de Rafael estava em movimento, seus olhos afiados como uma faca, e começou a recuar lentamente. Vocês não entendem. É uma armadilha! Rafael gritou, mas os homens não estavam ouvindo. E a cada segundo, o desespero crescia. Maria se lançou em direção à filha, puxando-a para perto. Fique atrás de mim! Tudo ao redor tornou-se um borrão! A urgência da cena tomou conta. Uma operação de resgate, um ataque, não importava. Eles estavam cercados. E as revelações que tinham acabado de conhecer agora pareciam insuficientes diante da verdadeira tempestade que se aproximava. Rafael, visivelmente atordoado, tentou encontrar uma saída na sala em caos. Mas na altura do desespero, um braço se ergueu e, com um grito de vitória, o personagem inesperado, o homem que inicialmente trazera as más notícias, se foi. Cuidado, Rafael! Isso é só o começo! E antes que eles pudessem processar a situação, uma explosão surda ecoou do corredor. A sala estava se desintegrando, começando, e ninguém sabia o impacto devastador que isso teria sobre os segredos que cercavam toda a família Mendonça. Maria sentiu um arrepio. O que exatamente estava escondido sob a superfície de tudo? A realidade estava prestes a se revelar, e o tempo não estava mais a seu favor. O panorama ao redor deles era um caos absoluto. Os homens armados avançaram. Suas vozes autoritárias ecoavam, misturadas com os gritos de Isabela. Rafael se agarrou ao celular, seu rosto pálido como se cada palavra que saía da boca da mãe o ferisse mais profundamente. Mãe, o que você quer dizer com não posso te ajudar? O desespero no tom dele cortou o ar. Os homens impassíveis observavam a cena. Um deles se aproximou mais, a arma ainda levantada. Todos no chão, ele repetiu, a voz cheia de raiva e determinação. Maria segurou Isabela com força, protegendo-a da cena. O calor do momento a envolvia, enquanto seu coração batia freneticamente, ecoando como um grito de socorro em sua mente cheia de sombras. Um barulho surdo reverberou no recinto. A porta do escritório explodiu. Mais homens entraram, agora com o rosto coberto, e a sala se transformou em um território de guerra. O caos se instalou. Rafael olhou rapidamente para os homens e depois para Maria. As perguntas estavam escritas em seu olhar, mas antes que pudesse dizer algo, um dos homens de rosto coberto ergueu a arma, mirando diretamente para ele.
Você precisa fazer sua escolha agora, Mendonça. O que você realmente quer? A voz era gelada, quase desdenhosa, como se estivesse encorajando Rafael a escolher entre o que não poderia. Os sentimentos de impotência começaram a invadir Maria. Ela viu Rafael ser empurrado para frente, a expressão dele se contorcendo. Eu não posso deixar que a machuquem, ele gritou, seu olhar fixo nos homens. O ambiente pesou. Os murmúrios e olhares de reprovação dos outros homens tornavam a tensão insuportável. Até que, do nada, a sala ficou em silêncio. Todo mundo virou-se em direção à porta. E então, uma figura familiar apareceu. Era Clara, a ex-esposa de Rafael, com um olhar sereno e determinado. Rafael! Ela gritou, sua voz cortando através do barulho. Pare! O choque percorreu a sala como um relâmpago. Clara, ali no meio de tudo aquilo, o que ela estava fazendo? Todos congelaram. Maria, sentindo um nó na garganta, não conseguia acreditar que aquela mulher que havia trazido tanta dor ao passado de Rafael estava de volta. Mas havia algo em sua expressão, uma determinação que não se podia ignorar. Clara, o que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, a perplexidade transparecendo em seus olhos. Eu vim ajudar, ela disse. Eu tenho algo que você precisa saber. O ar ficou pesado com as palavras dela. Eu descobri a verdade sobre seu irmão. Não posso acreditar que agora você vai falar. Rafael gritou, a raiva transbordando. Mas Clara não se deixou abalar. Você não entende. Tudo isso é mais complexo do que imagina. Você precisa saber quem ele realmente é. A sala estava em um estado de antecipação elétrica. Clara prosseguiu. Suas palavras abordavam o tema proibido. Ele não é apenas um amigo. Ele é um agente duplo, trabalhando para pessoas que querem acabar com a sua família, Rafael. E eles têm planos para Isabela também. Isabela olhou para a mãe, assustada, enquanto Maria sentia o peso das palavras de Clara. O que você quer dizer? O desespero de Rafael misturou-se a uma onda de cólera. Como você sabe disso? Eu trabalhei para eles, Rafael, e agora quero que você acredite em mim. O olhar dela era sincero, mas o passado entre eles estava cheio de feridas. Se você não agir agora, pode perder tudo. O homem armado parecia perder a atenção, confuso pela nova reviravolta. Rafael prestou atenção, os olhos fixos em Clara, enquanto o tempo parecia passar lentamente. E aí, um sussurro irrompeu do fundo da sala. Vocês todos estão perdidos. Era o homem que havia ameaçado Rafael. Continuem acreditando nos mentirosos. Em breve não sobrará ninguém. Bong! Uma explosão estourou na porta. O barulho cortou o ar. E as paredes tremeram. A figura de um homem misterioso entrou, desbravando a entrada. Ele não era como os outros. Seus olhos eram frios e determinados. A hora é agora, Rafael. E olhou diretamente para Clara. Você não deveria ter voltado. O rosto de Clara se transformou. Uma mistura de medo e determinação. Maria sentiu o chão sob seus pés tremer. Quais segredos ela ainda guardava? O que exatamente estava em jogo? E no instante em que a tensão atingiu seu pico, tudo desmoronou. E as luzes começaram a piscar. O relógio estava correndo e a verdade se aproximava. Mas não. Havia como prever o que aconteceria a seguir. A vida de todos eles estava prestes a mudar para sempre. E havia muito mais do que apenas um conflito de poder em jogo.
A tensão na sala era palpável. As palavras de Clara ainda ecoavam, enquanto os homens armados a olhavam com desdém. Rafael apertou o punho, sua determinação crescendo. O que mais você sabe, Clara? Fale agora! As coisas não são o que parecem, ela começou, o olhar fixo em Rafael. Seu irmão, ele não é apenas uma peça no tabuleiro. Ele está manipulando tudo isso e você está no centro de um jogo muito maior. Maria sentiu seu coração disparar. O que mais essa mulher tinha para revelar? O espaço parecia encolher à medida que a situação se tornava mais perigosa. Eu juro, eles estão atrás do legado que você possui. Não podemos perder tempo, Clara continuou. E, de repente, a sala tremeu com a força de uma explosão. O homem de rosto coberto que estava ao fundo se afastou, os olhos arregalados. Vão atrás deles! O plano não pode falhar! Os homens começaram a se mover, mas Rafael já estava um passo à frente. Ele puxou Maria e Isabela para trás, sentindo o peso das armas à sua volta. Vamos! Precisamos sair daqui! Clara se moveu para ajudá-los, mas em disparo ecoou. A sala ficou em silêncio. Todos pararam. O ar pesado era palpável. O homem armado levantou a arma, direcionando-a para Clara. Você não vai a lugar nenhum. A tensão subiu mais um nível. Rafael se lançou à frente, a adrenalina impulsionando seus movimentos. Não! Deixe-a em paz! Ele não tinha certeza de como tudo acabaria, mas sabia que não deixaria Clara lá. Nesse instante, o homem que havia se apresentado como agente duplo apareceu novamente. Seus olhos fixos na cena. Parem! O que quer que estejam planejando vai falhar! A verdade está prestes a vir à tona! Mas quem estava jogando contra quem? Tudo parecia um emaranhado. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para Rafael. Confie em mim, Rafael. Você precisa enfrentar seu passado para salvar seu futuro. Dentro dele, a dúvida se misturava com determinação. Ele segurou a mão de Maria e de Isabela. Juntos, vamos desmascarar essa mentira. Com essa frase, tudo mudou. Rafael sentiu que a energia deles havia mudado e o lado obscuro da verdade parecia estar se iluminando. Vamos, agora! Ele conduziu Maria e Isabela para a saída. Mas quando chegaram à porta, uma nova onda de homens os esperava. A adrenalina subiu como um foguete. Maria abraçou Isabela, seus olhos cheios de medo, enquanto Rafael lutava contra os novos obstáculos. Não podemos parar! Rafael gritou, empurrando os homens e abrindo caminho. Isabela chorava, mas Maria sussurrou para ela. Coragem, amor! Estamos juntos! A fuga deles parecia um filme de ação, com adrenalina e um misto de terror que os envolvia. Eles precisavam escapar, descobrir a verdade e, se possível, encontrar o irmão perdido de Rafael antes que fosse tarde demais. Quando finalmente chegaram ao carro, Clara gritou: Esperem! Não saiam! Eles sabem onde vocês estão! Mas já era tarde. Rafael ligou o motor e Maria respirou fundo. Tudo parecia fora de controle, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de esperança. Eles haviam decidido lutar juntos. E agora? Maria perguntou, o olhar fixo na estrada à frente. E se eles os encontrarem? Vamos descobrir. A verdade tem que ser revelada, Rafael respondeu, a determinação em sua voz ressonando. Enquanto dirigiam, a estrada se estendia à sua frente, e eles não tinham ideia do que os aguardava. Segredos profundos estavam a ponto de serem desvelados,
e o peso da decisão ainda estava fresco em suas mentes. Apenas lembrem-se, Clara começou, o olhar fixo no horizonte. Os verdadeiros inimigos podem estar mais perto do que pensam. O carro acelerou e a paisagem se tornava uma mancha turva atrás deles. O futuro era incerto. Estavam juntos. E isso, de alguma forma, havia iluminado a escuridão que os cercava. Eu quero que você que acompanhou essa jornada até aqui se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar sua força. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere mais um segundo para compartilhar.